Vamos começar, enfim, eu acho que chegou. Eu sou Dilton, eu sou da Faculdade de Arquitetura, vou moderar a nossa conversa hoje. A gente está feliz porque a gente está aqui lançando o livro de Paola Bernstein-Jacques, chamado Montagem de Montagem, a apresentação da cidade em transformação por Walter Benjamin. E para debater, a gente tem o Washington Drummond, professor, historiador da UNEB, participante do programa de pós-graduação em cultura, pós-cultura, que chegou de Alagoinhas para cá. Então, eu vou fazer uma primeira rodada de perguntas só para quebrar o gelo e trazer questões para os dois. E a gente também convida todo mundo ao final para interagir, trazer questões para a gente conseguir debater esse livro. Só para disparar mesmo a nossa conversa, Paola explicar um pouquinho do processo de pesquisa dela, mas introduzindo para quem ainda nunca conheceu o trabalho do Benjamin, que é a primeira vez que está chegando aqui hoje, da obra do Benjamin. Paola, no processo de pós-doutorado, se aventurou a estudar a obra das passagens, que talvez seja o livro mais enigmático do Benjamin. E aí eu queria que ela contasse um pouco desse processo, de como foi, e uma coisa que está muito forte no livro, a importância de alguma maneira dela refazer os gestos do Benjamin enquanto pesquisador, né? É um livro que muitos estudiosos pesquisaram durante décadas, e eu acredito, eu acho que nesse sentido pode nos ajudar a afirmar que esse livrinho que vocês estão vendo aqui é uma grande contribuição para os estudos benjaminianos do Brasil e do mundo. Então, como é que foi refazer os gestos de Benjamin e como é que isso modificou a pesquisa? E o Washington comentar um pouquinho do que é que ele imagina essa contribuição desse ensaio para o campo, enfim, né? A gente sabe que Walter Benjamin, nos anos 80, foi introduzido no Brasil pela cidade, pelos estudos urbanos, em 82 com Maristela Bresciani, depois derivou pelas comunicações, para a fotografia, para o cinema. Outra grande contribuição do livro é esse retorno de onde nunca saiu, que é essa relação com a cidade. Então, Paola, comente um pouquinho de como foi o processo e o Washington, as contribuições. Obrigada, Dilton. Primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês aqui. Fico muito feliz e honrada, né? Tem vários amigos, vários colegas, vários estudantes, então me alegra muito, né, esse interesse pelo trabalho. Queria agradecer também ao ICPA pelo acolhimento aqui, né, esse instituto que recebeu o nome desse aqui, né, que foi uma referência para o Benjamin, então ele está aqui do meu lado. E o nome de Uta e do Leonel, que fez a ponte aqui desse espaço. Agradecer a EDUFBA, claro, pela parceria de sempre, há muitos e muitos anos já. E, enfim, saudar a Flávia, não sei onde ela está, mas a Flávia estava aqui, que foi a editora há muitos anos da EDUFBA, diretora da EDUFBA, e também toda a equipe, né? Suzane, Aline, que está ali, Mari, Gabriela, que não pôde estar aqui, que fez o design do livro, enfim, todo mundo. É uma parceria muito salutar com uma editora de uma universidade pública, né? Então acho isso muito importante, prestigiar esse tipo de trabalho na universidade. E agradecer também o Washington e Dilton, que a gente já fez no ano passado, acho que tem um ano, né, uma mesa lá na escola, na Faculdade de Arquitetura da UFBA, e onde eu expliquei esse trabalho todo de pesquisa, né? Então eu não vou explicar isso tudo de novo, Dilton, porque eu não preparei nada para isso, mas na verdade aquela apresentação era muito maior do que o livro, e o grande desafio desse livro, o Dilton pediu quando estava saindo de casa para trazer esse tijolo aqui, e que ele achava importante mostrar, mas Fabiana que trouxe, porque eu não consigo carregar, mas e o maior desafio do livro foi exatamente esse, como fazer um livrinho, né, um pequeno ensaio
a partir desse livrão, que não é um livro, é um trabalho inacabado, não chega a ser um livro. Ninguém sabe se ele publicaria assim, muito provavelmente não. Então, e todos os trabalhos e os livros publicados sobre esse livrão acabam resultando em livrões também. Então, o meu desafio era fazer um livrinho, um ensaio pequeno, curto, mais curto possível, e tentando mostrar um pouco como é que o Benjamin trabalhou, mas de uma forma mais resumida. Isso é óbvio que foi um desafio, uma certa ousadia da minha parte, mas foi essa a ideia. E, enfim, a pesquisa, então, a maior parte não entrou no livro. Tem muito material e não sei o que eu vou fazer com isso, vou pensar depois, né? Então, o objeto era esse aqui, né, o trabalho das passagens. Eu não trabalhei com essa edição foi realizada pelo Willy Bolle e o Gary Amato. Eu trabalhei com a edição francesa. E cada edição tem um título, essa daqui é Passagens, a francesa é Paris, capital do século XIX. E o meu objetivo era entender o exercício de montagem que o Benjamin praticou e como também como um modo de apresentação da cidade. Então a ideia era essa, como ele usou a montagem para apresentar a cidade, no caso Paris, no caso do século XIX. E o próprio Benjamin diz isso, né, que o método desse trabalho é a montagem literária. Eu sempre li isso e me perguntava, mas que montagem literária é essa? Como é que ele monta? Que montagem é essa? E aí a minha ideia, né, o método que eu segui foi exatamente seguir os passos, né, o Vitor já falou, e os gestos de pesquisa dele na biblioteca, né, ele trabalha na Biblioteca Nacional de Paris entre 1927 e 1940, e ele reúne ali mais de 4.000 fragmentos, né, aqui, divididos em 36 dossiês temáticos. E aí a minha ideia é um pouco absurda, um pouco louca, porque eu falei com várias pessoas antes de começar essa pesquisa, vários especialistas de Benjamin, e quase todos eles olhavam com susto e falavam assim, não, como assim, né? Você vai tentar fazer isso é uma loucura. E talvez por minha ingenuidade eu achei que alguém já tivesse feito, né? Eu tinha certeza que alguém já tinha feito e que eu ia trabalhar só a partir do trabalho que alguém já tivesse feito, só que eu não achei isso. E aí resolvi fazer pensando que, primeiro, eu não sou especialista de Benjamin, nem quero ser, não pretendo ser, não tenho a menor pretensão de abarcar a totalidade, até porque o próprio Benjamin não acreditava nessa totalidade, não acreditava nessa... O que eu queria mesmo era entender o processo de montagem e a relação com a cidade, lógico. Então o que eu fiz foi desmontar algumas das fichas, né, das páginas, né, são mais de, vocês viram aqui, não sei quantas páginas, 1.000 e tantas páginas, e eu resolvi desmontar algumas dessas páginas, seguindo as fontes bibliográficas e iconográficas. Aí eu ia fragmento por fragmento, citação por citação. É óbvio que eu também não fiz tudo, mas no livro eu decidi só colocar 2 páginas. O que foi visto um pouco como um ato um pouco rebelde, já que são mais de 1.000 páginas. Como assim você vai falar de um livro com apenas 2 páginas? Mas eu achei que era suficiente para mostrar o que eu pretendia mostrar, né? Então, o Dilton perguntou dos gestos e dos passos que eu segui, né? A ideia era essa: vou folhear os mesmos livros, vou para a biblioteca. A ideia era simples, ele deixou as referências, ele foi para aquela biblioteca tem os mesmos livros, as mesmas edições, então eu vou lá, vou folhear os mesmos livros, vou olhar os mesmos álbuns de imagem
e tentar entender por que ele tirou aqueles fragmentos dali e como é que ele monta, como é que ele vai fazer essas associações, enfim, eu queria entender esse modo de mostrar. E ele é muito claro em uma dos vários fragmentos, que foi o que ele guiou desde o início, esse fragmento que ele diz: o método desse trabalho, montagem literária. Não tenho nada a dizer, somente a mostrar. Então eu segui por isso, não tenho nada a dizer, somente a mostrar. Vou mostrar por essas duas páginas, por essas duas desmontagens dessas páginas, como é que ele trabalhava, né? E as duas páginas estão aqui Não, deixa que ele está passando direto, né? As duas desmontagens que eu fiz. É óbvio que eu fiz muito mais do que isso, mas eu escolhi essas duas para descrever no livro. Então, é isso. Não sei se eu respondi alguma coisa. Eu não sei se ficou claro também. Mas é por aí. Aqui o sumário são essas duas páginas, A3 e A7. A é o dossiê A, 3 é a terceira página do dossiê A, a sétima página do dossiê A. Então eu fiquei só no dossiê A, que eu considerei que era o dossiê mais importante. Aqui é só uma brincadeira com as imagens da biblioteca na época e as imagens da biblioteca, a biblioteca agora. Enfim. Era só uma brincadeira para mostrar. Eu era contra colocar essas imagens, eu não queria colocar as imagens no livro, mas me convenceram, Washington foi um dos que me convenceram a colocar algumas imagens nesse livro. Mas o mais importante, o que vai aparecer agora é isso, são as desmontagens. Então eu fui fragmento por fragmento e fui mostrando de onde ele tirou cada um desses fragmentos e de que lugar específico em cada ou livro, publicação, ou álbum de imagens, enfim, ou revista, que é um periódico, e como ele recorta e remonta de forma diferente. Então eu fiz esse trabalho de um pouco de engenharia reversa, de desfazer a montagem. Essa é a outra página, essa é a 7, aquela lá é a 3, então para mostrar da onde que ele tirou o que ele coloca aqui. Muitas vezes ele não coloca a referência, como é o caso das imagens, ele só coloca gabinete das estampas, e aí eu fui procurar, mas isso está no livro, eu vou contar tudo, deixa o Washington falar. Então acho que deu para explicar? Então, você. Washington, eu esqueci de dizer que ele escreveu as orelhas no livro. Olá, boa noite. Desculpe o atraso. Os urbanistas da cidade. Aqui tem essa estação nova, ela está. E o meu querido Gaio aí, incrível, né? Porque tem o maior engarrafamento do mundo para entrar e para sair agora. Da estação rodoviária nova. Né? Mas, Paulo, você podia falar um pouco mais também do. Antes de eu falar, eu queria também fazer umas perguntas. Assim, porque o livro, como eu li, né? Tem uma coisa meio detetivesca, né? Eu gostei muito disso. Né? Você também lembra disso? Você leu? E é interessante adentrar, né, aos poucos, como ela vai chegando, e aí você pensa nas ruas, no entorno da biblioteca, como ele entra, o que ele estava fazendo lá, como as coisas vão aparecendo para você, e a gente imagina que é uma espécie de duplo, né? Como aparece para você, e a gente imagina como apareceram as coisas para ele. Então, antes de falar dessa coisa, eu acho que é mais chato falar do mesmo, eu queria te ouvir um pouco como é que foi esse processo mesmo de descoberta, de encontrar as coisas, não é? Como é que foi fazer essa... Primeiro esse mapa que passou, eu esqueci de falar, foi Rafa, que tá ali, que fez na época, porque foi muito importante perceber isso, né? Que eu estava na biblioteca e ver que essas passagens estão ali todas no entorno. Então, que era óbvio que o Benjamin andou, aquilo tudo ali em volta,
E ficava muito claro também que quando eu estava pesquisando, sobretudo no departamento de estampas, que é no prédio antigo, e eu estava pesquisando as imagens, volta e meia eu não entendia muito bem. Por exemplo, tem uma aqui que é a passagem dos panoramas. Aí eu não conseguia entender o desenho, que era um corte muito antigo, colado, toda a imagem toda ruim. Aí eu, a hora do almoço, vou lá. Então eu saio, ando, vou lá para tentar entender o desenho. Então é óbvio que ele fez isso. Então tem determinadas coisas que começaram a ficar muito mais claras para mim, de uma maneira mais, sei lá, mais evidente de que os percursos que ele próprio tinha feito, que para mim não era evidente, que para mim isso, né, eu não tinha essa relação tão próxima, mas é muito próximo. Então, e essa questão do detetive foi uma escolha mesmo, né? Isso foi uma escolha. Eu acho que esse foi o mais difícil para mim, foi o que eu falei aqui no início. O desafio realmente foi como narrar essa pesquisa, né? Como pegar esse material enorme, porque no início, primeiro todo mundo me desestimulou a fazer, né? Foi um banho de água fria em cima de outro quando eu falava com os especialistas. E aí quando eu comecei, eu pensei, bom, eles têm razão, né? Eu não vou conseguir fazer esse negócio, é uma loucura, e eu vou enlouquecer como o próprio Benjamin, né? Que não consegue sair daquela biblioteca e ele morre por causa disso, porque ele não sai de Paris, e aí Paris é invadido e ele não consegue fugir antes porque ele está ali enfurnado naquela biblioteca. Eu pensei, bom, e eu comecei a fazer conta, e ver, bom, nesse ritmo que eu estou, quantos anos eu preciso para terminar esse negócio? E eu não tinha, eu tinha pouquíssimo tempo, e aí essa coisa de seguir os passos, seguir os gestos, para mim foi muito importante, porque eu comecei a perceber que o que me interessava era qual o modo dele de fazer, e não de fato o conteúdo, mas como ele estava fazendo aquilo, né? É óbvio que o conteúdo me interessa, porque é a cidade, mas assim, a cidade de Paris, do século XIX, não é tanto para a gente o mais importante, mas como ele estava fazendo aquilo, como ele fez. Aí isso é que para mim era de fato importante. E o primeiro texto, que obviamente não é esse do livro, aí eu assumi o detetive de verdade. Era um texto, a Fabiana leu, era um texto que depois eu até, eu não sei, talvez eu faça alguma coisa com ele, mas era um texto corrido, de como se eu estivesse atrás dele, e ele indo em todas aquelas publicações, e indo nos lugares, e uma coisa um pouco, não sei como dizer isso, sabe aqueles, tem um filme, né, que é um dia só na pessoa e fica atrás da pessoa, era um pouco aquele o meu objetivo, ficar, mas ficava, eu não sei se alguém ia aguentar ler aquilo. E como eu não sou da literatura, né, eu falei, não, eu não vou ousar tanto assim, já é muito eu estar me aventurando no falar de alguém que é da filosofia, que tem vários especialistas e tal, e agora eu vou me aventurar também a escrever como Edgar Allan Poe ou Baudelaire, não dá, né? Eu não tenho texto para isso, então eu desisti. Mas o primeiro texto era isso, né? Fabiana ficou sem fôlego, né? Começou a ficar sem, era uma coisa assim, que eu ia escrevendo, ele ia, misturava a cidade com a biblioteca, com o livro, com a publicação, com a coisa. Mas talvez algo disso tenha ficado, não sei. Mas o primeiro foi assim, então era essa novela policial que estava muito mais presente, assim, como forma de narrar isso, que para mim é mais importante do que de fato qual é a arquitetura do século XIX que ele está olhando e tal, sabe? Ou então as gravuras de quem qual é o artista, não sei o que, isso não me interessava muito. Não sei se eu respondi. Sim, mas a gente vai conversando, né? Porque eu não sou especialista também no Benjamin e na teoria crítica, né, que geralmente onde ele aparece,
trabalha mais com a teoria francesa, anos 60 e 70. Mas, por fazer isso, eu acabo acompanhando um pouco. Então, eu falei com Margarete, que eu achei, eu mandei uma fotografia para você, né? A entrada do beijo, me parece, que no Brasil, em 65, 66, 67, eram os livrinhos ligados mais à teoria da comunicação de massa, né? E o texto sempre é obra de arte, né? A reprodutibilidade, e tem uma edição, eu acho que é da Zahar, ele, o ator, mais alguém, então é sempre por aí. Depois aparece o Luiz Costa Lima, ele faz uma antologia, ele disse que chamaram ele para dar aula de comunicação e ele viu que não tinha material. Ele, não, peraí, juntou algumas pessoas, traduziu algumas coisas, juntou outras, fez uma antologia que vocês encontram aí também, bem fácil, bem baratinha, em várias épocas. Ele foi publicado durante anos, né? Durante anos. E nesse bloco tem o beijo, né? Está lá sempre com esse texto da obra de arte. Depois o Luiz Costa Lima faz um sobre a teoria da literatura, né, já em 70, 80, e aí aparece um trechinho do texto sobre o Baudelaire, vai aparecer o beijo. Então, as coisas eram, quando nós começamos a ler nos anos 80, as coisas eram bem dispersas, né? Aí depois tem um cara, o Flávio Cotti, que numa coleção de sociólogos, então ele aparece, né, como um sociólogo agora, né? Então primeiro é como alguém que pensa a teoria da comunicação, né? E depois ele começa a aparecer como um sociólogo, não é? Tá aí. O que vai mudar esse desenho, então são poucos textos. E uma leitura também, quando ele aparece como sociólogo, é um marxista. Ele é um sociólogo marxista, próximo da teoria crítica, Adorno, Horkheimer, Marcuse, a turma, todo mundo está lá. O que vai mudar isso aí, eu estou fazendo isso aqui de freestyle. Então, o que vai mudar para isso na nossa geração foi os livros da Brasiliense, os 3 livros da Brasiliense. Então, ali a gente tem um conjunto, e a gente esperava ansiosamente, né? Então, a gente conseguiu ter uma visão mais ampla do beijo. Então, inicialmente, aquele mais jeito técnica, né? Que é fundamental, porque é um conjunto de textos, mas são textos ligeiros, são geniais, mas eles todos têm, as edições posteriores têm problema de citação, que fazia as coisas também improvisando, né? Sem biblioteca, então ia montando. Então, hoje tem várias edições em português, em francês, em inglês, que vão dizendo, olha, isso aqui não é exatamente isso, ou então colaborando, né? Então, esse fotógrafo foi de tanto e tanto. Então, esse primeiro livro iniciou a gente para pensar um pouco as nossas questões em relação ao beijo. Depois saíram 2 outros volumes, né? O do Charles Baudelaire, não é isso? Né? E a Conde, uma única, que você vem aqui depois do Baudelaire. Então a gente teve, porque no geral, agora está mais disperso, né? Mas a gente nunca teve, assim, conjuntamente a obra, né? Para a gente. Então esses 3 livros foi quando a gente começou a pensar o beijo. Né? Então, nesse período aí dos anos 80, surge uma interpretação do Benjamin também engraçada, que surge aí agora o Benjamin que é meio pós-moderno, né? Então um cara que não queria escrever um livro, né? E aí dizia que isso aqui era um hipertexto, né? Que era uma forma de entrada, então vai ser citado muito, né? Com essa ideia de não é simplesmente um sociólogo, mas um escritor visionário que imaginou novas formas de comunicação, No campo do urbanismo, vocês poderiam falar, né? Mas no campo do urbanismo começou com uma publicação no Espaço e Debate, que foi Maria Cristina Leme, mas era dos textos franceses,
e Willy Bolle, tinha uma coisa do Willy Bolle, mas é porque o Willy Bolle, ele fala de cidade, mas ele não é do campo do urbanismo, né? É do campo da literatura. Mas do campo foi Maria Cristina Leme e depois não, na mesma época, era início dos anos 80, foi Stella Briciani, que começou a trabalhar também, e os historiadores, né, da história da cidade. Nessa época, Francisco Furt Hartmann, tem vários benjaminianos assim, que começam a usar Benjamin para tratar da história da cidade. Eu fiz com Rita, né, aquele livrinho pequenininho que está ali, que é o Enigma das Cidades, que a ideia era essa, meio trazer de volta mesmo o estudo das cidades, porque a gente começou a ver estudando, né, principalmente quando a gente fez a pesquisa sobre o Seminário de História da Cidade do Urbanismo, né, que Benjamin aparecia muito nos textos da história da cidade do urbanismo no início, e ele vai desaparecendo, e a gente achou que era importante retomar isso, então a gente fez aquela publicaçãozinha. E aí depois daquela publicação eu achei que dava para fazer outras coisas. Eu queria só fazer também aqui também tem o pessoal da PUC, e que o pessoal de história começou a trabalhar, entender a história social a partir do Walter Benjamin. E tem um livro do Edgar Decker, que é muito importante, que embora ele não tenha citado em nenhum momento. Também aparece nessa facilidade. Sim. Ele não citou, mas toda aquela armação do anjo da história, junto né? com a Stella, é o mesmo grupo, né, que vai trabalhar nesse momento. E aí a gente começa a trabalhar também, né, em sala de aula, pensando. E aí o texto também das teses, né, vai ter um peso, né, muito grande, né, para você pensar as questões da memória, né, a questão da cidade, a questão do fazer historiográfico. E até hoje eu trabalho com ele, os alunos ficam muito encantados, né, de história, né, dessa possibilidade agora, eu gosto de fazer sempre uma brincadeira, nesse trabalho meio que eu vou vendo as fotografias, a gente começou a conversar isso também lá, né, no laboratório, porque as fotos do Benjamin, quando você lê esse volume no meio, você vê que ele está caminhando muito, está andando muito, por várias cidades, né? Ibiza, Marseille, né? Capri, né? Moscou, tal. Então, veio um outro Benjamin, né? Que não apenas é um sociólogo, muito menos um urbanista, né? Mas é alguém que anda na cidade e que tenta escrever sobre, né? A Rua de Mão Única, né? A gente sempre tropeçamos, né? Quem anda na cidade, quem escreve sobre, a gente vai tropeçando nele, foi acompanhando e vendo o que ele está fazendo ali. E esse esforço que ao mesmo tempo que é literário, é sociológico, é poético, né? Que até essas edições da minha geração, essas edições, as traduções portuguesas, né? Que é estranho, né? A gente estava acostumado com uma certa dicção que existia ali, né? Eu tenho um amigo mesmo que ele se recusa porque ele fala assim, aquele trecho que ele fala de livros e putas, né? Que virou livros e meretrizes. Então nós nos acostumamos com um certo desenho do Benjamin que estava fazendo isso. E as fotos do Benjamin, e aí eu comecei a pensar isso, né? A recepção também passa por essas imagens. As fotos do Benjamin, geralmente ele está pensativo, segurando a cabeça, né? Sempre uma coisa muito tensa, né? Muito pesada. E tem uma foto, duas, que ele está sentado com as garotas, assim, eles são bem assim, estão dando risada, sentado. Então, eu acho que criou duas coisas aí. Alguém que está sentado pensando, essas fotos da biblioteca também, que marcam, né? Essas reportagens da CUT, não sei o que, de livro, ele está sentado, olhando aquilo ali.
Mas quando a gente ia para os livros, ele estava andando, ele estava comentando, ele estava tomando um café amargo, tem um texto lindo sobre o café amargo. Tem também o rachixe, né? Ele tem uma viagem, ele fuma, ele senta num café e começa a andar. Então a gente foi vendo que tinha uma outra maneira de... Passou também aquela vaga pós-moderna e tal, e tinha alguém que simplesmente andava na cidade. Mas e foi isso que me limpou um pouco com o trabalho de Paulo. E a gente começou a conversar muito mais cedo sobre isso. E quem pega os dados, eu nem sabia que foi traduzido, mais ou menos recentemente, são dados autobiográficos, eu não sei como é que chama isso, como é que eles traduziram isso. E que ele conta fala que encontrou o Brecht, fala que encontrou não sei quem andou na cidade. E ele sempre teve uma dificuldade financeira muito grande, não é? Ele era um cara extremamente pobre, não de origem, não é? Mas devido a todas as vicissitudes, né, daquele período da Segunda Guerra Mundial e tal. E ele, uma dessas coisas, eu acho que quando ele está tentando justificar a bolsa, né, ele fala, tem um pé de sapato e tal, uma coisa assim, tem, né, o terno, tudo. Então, isso sempre foi, nós temos eu e meus amigos, a gente tem uma ideia dele como um intelectual latino-americano, devido à própria a vida que ele vivia e que demonstrava essa maneira de andar, de passar na livraria lá, né, das moças que eram amigas, que me emprestavam livro. Então você vai acompanhando aquele desenho, mas eu acho que não tinha chegado em um livro que trouxesse essa, né? Eu lembro que quando a gente, né, estou conversando, mas ele chegou até a biblioteca, né? Eu acho que a primeira coisa que eu gosto do seu livro é que ele chega até a biblioteca, ele não está lá sentado simplesmente, né? Há uma caminhada que leva a ele também, né? Então essa coisa do andar, desde lá do seu outro livro com Rita, a gente tem, né, chamado a atenção disso, né? Que nos aproxima a maneira como a gente se relaciona com a cidade, de andar, de ver, de observar, de escrever sobre, né? Essa coisa de, entre aspas, perder o tempo, né? Deixar. Me parece que ele nunca abriu mão disso, mesmo nesse momento da elaboração, de pensar esse livro aí, né? Então, quando você fez o mapa, eu também fiquei olhando, né? É o caminho que faz, é o caminho das pessoas que foram para Paris, que estavam nos caminhos de Atubismo. O período que eu fiquei lá, eu fazia a caminhada desde menino, todo mundo que chegava, meus amigos, então, vamos andar por aqui e tal, vários caminhos. Eu acho que você traz isso no livro. Agora, tem uma questão, que é uma questão que eu acho que no fundo, que é por que ele escreve imagens e por que ele não bota as imagens, né? Isso aí é uma questão que eu remeto para você, que também isso é interessante, né? Então você pega o livro, você deixou isso claro, que não é simplesmente uma nota, porque esse livro, hoje eu estou com uma orientadamente aí, e a gente participou ontem à tarde, amanhã, hoje, né, ontem no outro horário da manhã, tentando falar de um livro também inexistente, que é o curso de Linguística Geral do Sussi. Né? E ele não escreveu, é um conjunto de aulas anotado, mas virou um livro do Sussi. Esse livro também, das passagens, ele não deixa de ser um enigma por isso, né? Então, ao ritmo incerto da recepção do Bismarck no Brasil, nós vamos redefinindo, vamos dizendo que ele se ele foi escrito ou não, se ele foi pensado dessa maneira, nós vamos passar o resto da vida e vocês vão continuar tentando discutir isso. Mas tem questões que são, né? Primeiro, um conjunto de citações, não é? Mas eu acho que Paulo trouxe essa coisa, tem entre aspas, citação de imagem. Não é, tipo, isso é estranho, né? Porque a gente imaginava que ele abria um livro, né? Copiava, não é? Então, para mim, apesar dessa declaração dele, mas de uma forma bem modesta, é um arquivo, não é? Um conjunto de
anotações sistemáticas, né? Quase excessivas, né? Então eu não lembro todo, mas moda, iluminação, ruas, poetas, fisiologistas, não sei o que lá. E aí ele vai escrevendo e tem um jogo intricado, maluco, que eu nunca quis entender, né? De cores. E eu lembro que uma menina do laboratório trouxe para mim um presente, que eu dei com um Benjamin, mais Benjamin, que era um caderninho com as cores, né? Que ele vai montando tudo, um negócio meio complicado. Mas de qualquer maneira, eu achava que era só a citação que ele ia copiando, mas aí não. Ele transforma imagem em texto, não é isso? Eu não sei o que você pensa sobre isso, o que a sua intuição, né? Eu acho que para você também, né, Dilton? Não, são várias coisas que o Washington falou, mas porque eu tinha uma pretensão também de interpretar menos, abstrair menos e mostrar a materialidade, a importância dessa materialidade da cidade para ele, da concretude mesmo. Tem a ver com essa coisa do andar e tal, mas não só isso. Tem uma coisa muito concreta, né? Quando ele fala da passagem, ele vai pegar essa passagem dos panoramas, ele pega essa notinha aqui sobre o chocolate, sobre a Casa Marquis, que era uma chocolateria que vendia o chocolate embrulhado em verso. E ele vai copiar aquilo. Ele copia tal qual. Ele não fotografa. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu fui atrás da Gisele Freund, que é a fotógrafa, amiga dele, que é essa que faz todas as fotografias dele na biblioteca e da biblioteca toda. E ela estava com ele ali, ela estava fazendo a tese de doutorado dela e ele ali do lado todo dia. Então, ele não fez imagem, não fotografou as imagens e não botou as imagens ali porque não quis. Então, foi voluntário, ele não quis, porque ele usava ainda o serviço de reprografia e de fotografia da biblioteca para fotografar as fichas dele, ele fotografava as fichas. Então, ele não quis e para ele a importância era transformar em palavra aquelas imagens, mas ele não fazia, não eram êxfrases, não eram não eram imagem e pensamento como eram a do Rodman Ulick e tal. Muitas vezes ele citava as legendas, ou então aquilo que eu mostrei ali, né? Era um anúncio publicitário e ele copia tal qual a parte do anúncio publicitário. E muitas vezes eram as legendas das fotografias, né? Então, por isso é que eu não queria ter colocado as imagens, mas depois me convenceram, acharam que era importante colocar as imagens, porque para ser fiel, o mais fiel seria não colocar as imagens, mas é óbvio que também eu não sou Benjamin, muito longe disso, né? Eles conseguem fazer isso, mas não é fácil de descrever as imagens de uma forma interessante. Mas a importância das imagens está bem clara, mas a importância da materialidade das cidades também está muito clara. E quando eu cheguei nesses álbuns, que são esses daqui, isso aqui é o gabinete antigo, todos esses daqui, ó, tem uma pessoa abrindo esses álbuns, são os álbuns enormes, assim, então tinha esse gesto desses álbuns. Esses álbuns, sobretudo os álbuns da topografia de Paris, são 700 álbuns só sobre Paris. O que é? Tudo que chega na biblioteca, pelo registro legal, tudo que é impresso, chegava na biblioteca e eles colocam nesses álbuns. O que é artista, obra de arte e tal, vão para os álbuns de artista e obra de arte. O que sobra, eles colocam nesses álbuns por rua. Então é rua por rua, você vai... Então aí começa a ficar fácil buscar as imagens, porque ele não dá referência, né? Mas aí eu vou ver, estou trabalhando sobre a passagem e vou atrás das passagens. Quando você chega numa passagem, por exemplo, aqui tem a passagem da ópera que já foi demolida, em 1925. O que acontece? Isso aqui é a passagem Brady, uma parte da passagem Brady, essa é da Rive-Hauteville, enfim, são vários
ele retira desses álbuns algumas imagens, mas esses álbuns eles já são montagens, tá? Feitos pelos funcionários da biblioteca. São os funcionários da biblioteca. Então, eles recortam e colam. E eu fui atrás deles. E eu não conseguia, porque eu queria saber quem é que estava fazendo isso. Aqui é a passagem da ópera, são vários, isso está em vários álbuns diferentes, de vários, e eles vão recortando e vão colando o que chega, e vão recortando e vão colando, e é interessante que você folheia, você vai folheando esse negócio que é enorme, e aí você vai andando pela cidade, pelas imagens, pelas contemporaneidades completamente diferentes. Então tem o mesmo espaço com vários anos diferentes, né? E é tudo por espaço. É fantástico, não tem cronologia linear possível, né? Aqui, por exemplo, é a passagem dos panoramas, entendeu? Está tudo misturado, todas as épocas misturadas, e tem de tudo. Tem fachada, tem anúncio, tem corte. Isso aí são as imagens que eles tiraram do AG, porque aí começaram a desmontar os álbuns, porque os álbuns, quando o fotógrafo ficou conhecido e famoso, ele foi colocar lá na Nobre, no álbum Nobre, que são dos artistas e tal. Então, ainda por cima isso, esses álbuns que ele mais gostava sobre a cidade são os restos. São as imagens que não tinham lugar lá junto com os artistas, as obras de arte, etc. Então, eu vou ler só uma passagemzinha que fala disso, dessa relação entre o caminhar e folhear esses álbuns. A experiência de folhear esses álbuns da série, VA, dedicados a Paris, corresponde ainda hoje a uma flamância tátil pela história material da cidade, com diferentes épocas que se entrelaçam e podem ser percorridas a partir de cada um de seus mais distintos espaços urbanos. Folhear os álbuns corresponde a tatear várias camadas dos diferentes tempos de transformação da cidade, sempre em obras. Troca-se os gestos usuais dos pés, dos passos que descobrem uma cidade, ao caminhar por suas ruas, pelos gestos das mãos do pesquisador, que viram as pesadas páginas dos grandes álbuns imagéticos, montagens urbanas de tempos heterogêneos. Acho que, contribuindo também na discussão, tem uma coisa da grafia que o Paulo chama a atenção no livro em relação à topografia, né, dessa coisa da escrita da cidade e do interesse dele por essas outras grafias, né, litografia, fotografia, e desse jogo entre palavra e imagem. Então, para além do detetive, ela também reconhece isso, o gesto desse pesquisador que é detetive, mas um pesquisador que também é trapeiro, que está interessado por isso, né, que o Benjamin também se interessava pelos restos, porque não tinha autoria, porque era de alguma forma recusado, e essa criança que vai jogar entre imagem e palavra. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso do jogo, e para a gente continuar conversando. E também como é que nessa coisa das imagens, nessa provocação que a gente faz entre imagem fotográfica e imagem lírica, a coisa do espaço aparece, né? Que ele fala o passado tornar o espaço. Mas aí eu vou falar o livro todo. Vamos guardar. Aí vai perder a graça. Isso foi uma descoberta para mim também. Óbvio que está aqui, mas fica muito mais evidente quando você começa a olhar as fontes, né? No momento que do século XIX, ele está muito preocupado com a litografia, porque a litografia, os anúncios vão ser feitos com litografia, porque ele vai, de uma certa forma, popularizar as gravuras, né? Então, aí já tem essa coisa da reprodutibilidade e tal, que vai também nas imagens, fotografias e tal, tudo isso. E aí ele começa a perceber que toda essa questão gráfica, inclusive os tipógrafos, etc., todos esses especialistas nessas artes gráficas, eles estavam nas passagens. Então tem uma relação muito forte com as passagens. Então isso tudo está relacionado. Então ele começa a relacionar, e isso está relacionado aos espaços na cidade também. Então essas formas de mostrar e apresentar a cidade, que ele vai olhar nessas imagens, muitas gravuras, litografias, etc., elas eram feitas nas passagens, né?
Mas o mais interessante para mim não são essas gravuras, são porque o que aparece nesses álbuns já são recortes de cópias, já são muitas vezes recortes de jornal, de revista, então aqui anúncio, são realmente refugos. Então ele tinha um interesse muito grande de mostrar a cidade, de apresentar a cidade pelos refugos. Eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê esses álbuns. E eu não queria contar isso, porque isso está no final do livro, mas eu fiquei querendo saber quem eram esses funcionários da Biblioteca Nacional. E aí eu fiquei chateando os funcionários atuais. Quem fez isso? Por que fez? Porque eles pararam de fazer, porque eles alimentavam isso até os anos 70, eles alimentavam, depois eles pararam de alimentar. E eles alimentavam assim, os mesmos álbuns, eles iam colando as coisas que iam chegando. Então é incrível, porque aí você tem desde 1600 até 1970, uma mesma rua, tudo que aconteceu ali nesse período, e tudo misturado. E são montagens fantásticas, né? E eu queria saber quem fez isso, como é que fez isso, quem fez. E aí, pesquisando as imagens da Gisele Freund, que a Gisele Freund fez as fotos de todas as salas da biblioteca na época da Exposição Universal de 1937, eu achei o ateliê de montagem, né? Em alguns lugares eles colocam ateliê de montagem, em outros ateliê de colagem, mas aí eu vi os sujeitos cortando e colando e fazendo esse álbum. Eu falei, agora eu quero saber quem é esse sujeito, porque na foto dela não tem. Aí eu tive a ideia, que foi para mim muito importante, de ir buscar, como esses álbuns têm quase todas as ruas da cidade, eu vou procurar a rua da biblioteca. E procurando a rua da biblioteca, eu acho a biblioteca. Achando a biblioteca, eu vi que tem vários álbuns da biblioteca, acho que uns 4, 5, um pouco mais, da biblioteca. Aí eles fizeram o quê? Do mesmo jeito que eles faziam com a rua, que ia de lugar em lugar na rua, eles iam de espaço em espaço dentro da biblioteca. Então, eu dei de cara lá com várias imagens da Gisele Freund da biblioteca, porque ela foi comissionada pela biblioteca. Então tinham vários fotógrafos, inclusive ela. E lá tinha a mesma foto que eu tinha visto, mas com o nome do sujeito, Alain Briolard, que era um funcionário, foi aposentado em 1968, aí eu fui buscar a ficha dele toda, pelo menos para saber o nome de um, né, deles. E aí a ideia era óbvia para mim, né? Bom, se ele que montou, ele vai botar o nome dele, certo? Então, botou. E estava lá ele, o nome dele, e os colegas montando na parte da montagem. Pois ele faz isso que você faz, fica fazendo montagem o tempo todo, recortando, colando. E esses álbuns, eles são de madeira, assim, tipo um fichário. Então eles iam acrescentando página, vai acrescentando à medida que vai chegando o material. Mas eu não vou contar o spoiler final, porque senão perde a graça no final do livro. A gente não falou várias coisas das descobertas que ela fez, desmontando só 2 das páginas, tem muitas coisas, a gente não falou da relação com teatros e muitas outras descobertas que essa leitura é capaz de fazer. Mas acho que a gente pode abrir o debate, né, quem tiver alguma questão, alguma curiosidade para fazer agora, e a gente continua conversando. Depois, quando a gente terminar, a Paola senta aqui para assinar e a gente encerra. Mas quem quiser tiver a vontade de fazer alguma questão, fazer outra pergunta, só para facilitar a gente não ter que pintar. Boa noite. Eu queria saber se o próprio Walter Benjamin já aprofundou mesmo essa questão da anulação da imagética, né? Porque ele queria mesmo fazer um livro mais literário, ou era uma crítica à fotografia, alguma coisa assim, tipo morte do autor, mas morte da imagem. Porque eu estou pensando nessa perspectiva por causa da inteligência artificial, né? Que muita gente está falando se é obra de arte ou não. Eu quero já mudar se a IA pode ser um espectador ou só mostrar o prompt como um literário estético.
Mais alguém, gente? Pra gente fazer um bloco? Olha, ele escreveu muito sobre imagem, mas eu tenho dúvidas sobre essa ideia de anulação da imagem. Eu acho que não é exatamente isso. É compreender a imagem para além da imagem técnica, né? Porque quando ele escreve Rua de Mão Única, por exemplo, não tem imagem, ele só botou uma imagem técnica. Rua de Mão Única é bom citar, porque foi o único livro que ele de fato editorou e fez do jeito que ele queria. Então ele coloca uma única imagem, que é a capa, que é uma foto de Berlim, que é uma fotomontagem de Berlim, de um amigo dele, Sacha Stone, que não existe, só existe na primeira edição. Isso depois ninguém mais fez isso, é um horror. Tiraram toda a tipografia, que a tipografia remetia à cidade também, aos letreiros de cidade e tal. Só existe isso na primeira edição, e na edição brasileira ainda junta com Infância em Berlim, que não é um livro. Enfim, mas nesse livro ele coloca aquela foto, montagem na capa, e dentro todos os fragmentos são imagens de pensamento. Então, tem uma dimensão imagética pelo texto. Isso é o esforço dele. Mas a imagem está ali, está o tempo todo ali. Mas a minha surpresa foi, nesse caso, foi a importância da imagem, porque ali na Rua de Mão Única é muita imagem minêmica, imagem de experiência dele e tal. Mas aqui não, aqui ele pega a imagem de fato, né? Ele vai pegar a imagem, ou gravura, fotografia, porque muitas vezes em alguns trabalhos a gente vê interpretações enormes, né? Eu participei de um workshop lá com vários benjaminianos do mundo inteiro. Eles ficam fazendo aquela interpretação enorme sobre uma frase do livro das passagens. Por exemplo, tem um momento que ele fala assim: existiu uma passagem do desejo. Existiu mesmo passagem do desejo, está lá até hoje. Ele olhou nesse álbum aqui, no álbum tem a fachada, e o que ele vai falar está naquela fachada. Então, é muito mais concreto e muito mais material ligado à cidade do que a gente pode imaginar. Então, a discussão da IA, eu acho que muita gente já trabalhou com o texto da obra de arte, reprodução técnica, não, com reprodução digital. Tem um texto bom, que você deve conhecer, do Márcio Seligman Silva, que é reprodutividade digital, e acabou de sair um livro agora de um britânico, eu vi esses dias, que é exatamente já com a IA, porque do Márcio era digital, internet e tal, e já falando da IA e pegando esse mesmo texto. E muita gente fica se perguntando, né, mas poxa, é um texto de 100 anos, né? Por que vocês ainda continuam usando esse mesmo texto? Mas, de fato, tem muita coisa ainda a ser explorada naquele texto. Você achou muitas coisas. Isso daqui tudo eu achei, pois eu mesma não tinha pretensão de achar muitas das coisas que eu achei aqui. A minha pretensão era simples, era entender a montagem e tentar entender essa montagem como modo de apresentar a história das cidades, porque de uma certa forma ele está apresentando a história de Paris como capital do século XIX. Então eu queria entender como é que ele fez isso. Era só esse o meu objetivo, mas é óbvio que fazendo eu comecei a ver várias coisas que surpreendentemente não tinham sido vistas, porque esse trabalho de seguir, né, essas fontes não tinha sido feita. Tinha sido feita as fontes iconográficas, né? Tem um livro enorme, recente também, que saiu do Stefan Hoppe, um alemão, na tese de doutorado, mas ele só foi onde ele escrevia Gabinete das Estampas, e ele ia atrás da imagem mesmo. Então, ia atrás do autor da imagem, atrás da imagem sozinha, e não percebeu que a imagem estava numa montagem já.
Porque para mim o interesse era aquela montagem. E ele não se importava com aquilo ser uma reprodução. Muito pelo contrário, ele não foi na caixa das obras raras, etc. Ele foi nessas montagens já existentes. Eu faço referência a Proust também, né? Deixa eu ter perdido mais para o futuro. Uma escrita proustiana. Você sente o cheiro dentro de trás da memória. A memória involuntária. Vamos então encerrar, a gente combinamos. Eu não sei, alguém mais quer? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Não? A separação. Eu queria. Não, eu fiquei com vontade de falar. Spoiler. Não, é porque se a gente ficar perguntando, tem muita coisa que a gente não disse, mas a relação do jogo também, entre esse jogo, que acho que a gente estava conversando entre imagem e fonográfica, por que rolava a imagem, né? Não reproduzia a imagem, acho que ele estava também interessado nessa relação do jogo entre imagem e escrita, né? Nessa possibilidade de jogo também como uma forma de conhecimento da cidade. Eu acho que ele estava. Tem um texto que eu não vou me lembrar qual, é o que ele apresenta naquele Instituto de Fascismo e tal. O autor como produtor e tal. Aí ele vai falar de uma escrita imagem. E aí ele vai falar da importância da legenda para os fotógrafos e que então que os fotógrafos tinham que saber fazer as legendas e aí então os escritores tinham que começar a aprender a fotografar e os fotógrafos tinham que começar a aprender a escrever para fazer as legendas que eram importantes. E eu acho que ele estava muito interessado nesse espaço entre a imagem e o texto, que é a legenda, né? Assim, eu não sei explicar muito bem, mas essa relação escrita-imagem ou imagem-escrita, enfim, ele estava preocupado com isso. Isso fica muito evidente na hora das montagens e no que ele escolhe, porque assim, muitas vezes, durante a pesquisa, o que eu ia, vou procurar essa citação aqui nesse livro e tal. Primeiro, eu não sabia que o livro era ilustrado. Aí, a grande maioria, acho que 70% ou 80% dos livros que ele cita são ilustrados, tem imagem. E eu estou chutando o percentual aqui, tá? Porque eu não fiz isso tabelado, nada. Mas um percentual enorme de citações de texto, ele tira de onde tinha uma imagem ao lado. Ele, obviamente, viu aquela imagem e aquela relação da imagem com que ele recorta, né, ele arranca do livro para botar aqui, tem relação com a imagem, mas a imagem não aparece. E é óbvio que eu só pude perceber isso quando eu fui lá pegar a primeira edição, a edição que ele viu do livro, para olhar e ver a mesma página e ver para onde ele retirou. Porque o que me moveu ali era por que ele pegou essa estação e não aquela? Por que ele pegou essa imagem e não aquela? As escolhas. Quais foram essas escolhas? Então, por que isso chamou a atenção e aquilo ali não? Então eu fiquei o tempo todo tentando entender isso, como é que... Quebra-cabeça. E o jogo é um pouco isso também, falando do jogo. De repente tem um mapa escondido aí. Eu queria só acrescentar também que a gente tem uma forma de recepção que às vezes, né, o período dele, o cubismo estava jogando, o dadaísmo estava jogando, o surrealismo estava fazendo esse jogo com as imagens, não é? Vai desmanchar também que, de novo, aquela cabeçona enorme, pensando, fazendo. Não, a geração dele toda estava, na verdade, estava perguntando o que são essas imagens, como é que essas imagens. Não é cabeçona, não, pelo contrário, o que eu estou tentando dizer que quando ele vai buscar, ele já busca desmontagens já feitas, tá? Então essas montagens já existiam, não foi ele. Ele pega dali, mas aquilo já existia, ele retira e faz outra coisa. Mas a ideia era essa, porque muitos dos autores que ele cita, ou dos montadores que ele cita, a gente tem os nomes. Por isso que eu fui buscar aqueles anônimos, porque tem vários anônimos que a gente não conhece, fica parecendo que foi que
teve a ideia. Por exemplo, um livro para a gente do urbanismo, da história do urbanismo, é muito importante, Marcelo Poeta, que é um historiador da cidade do urbanismo. Ele faz vários livros sobre a cidade e tal, uma série, e nessa série, eu não sabia, que se chama Uma Vida na Cidade, sobre Paris, tem um anexo, sei lá, que ele chama álbum, que é só de imagem, com legendas. Ninguém fala desse negócio que ele fez. Agora, se a gente for ver, e o Benjamin viu, ele faz relações entre imagens que são as mesmas que o Benjamin faz aqui. Sem dizer que ele tirou lá do poeta. Mas são as mesmas. Tem uma relação que é muito conhecida, que a Susan Moss usa, que é a do homem sanduíche que anda com cartaz, e são duas gravuras, essa e uma que é um cartaz na fachada da casa, e a pessoa abrindo a janela e abrindo o cartaz, porque o cartaz vai colocar na fachada inteira, toda essa relação da publicidade com o espaço urbano e tal, e é genial a relação que ele faz. Eu sempre achei genial e sempre achei que fosse dele. Aí quando eu olho o álbum do poeta, e olha que eu sou do urbanismo, e eu li o poeta, mas só que eu não tinha visto esse álbum, e ele não cita nada dos livros do poeta em texto, ele só vai citar desse álbum de fotografia, de imagem, de figurinha. Então tem um lado assim, do Benjamin atrás desses álbuns de figurinha e tirar dali. Mas esses álbuns alguém fez, certo? Não foi ele, essa relação quem fez foi o poeta. Então, que é um historiador muito mais linear, tradicional, mas que tinha esse atlas, essa relação de imagem que, enfim, não sei se... eu acho que dá para entender aí que eu estou tirando um pouco de autoria dele também, entendeu? Que a gente percebe que não ele... citou. Não citou. Não é que não citou, é porque qualquer montagem é coletiva. Porque cada uma daquelas citações vem de algum lugar. Mas no caso dele, vinha de outras montagens, por isso que o título é montagem de montagens. O que ele fazia, de fato, era uma montagem a partir das outras montagens. Daí a questão do teatro, por exemplo. Né? Ele vai citar várias peças daquele momento que já eram montagens, né? E vai, a maior parte delas... No cinema também. Mas ele não cita aqui, não, porque aqui ainda não ele está no século XIX. Na obra de... sim. E o Panorama, que é uma montagem. Panorama também é uma montagem, né? Exato. Jogavam água. Ele cita o Panorama, mas ele cita, para mim foi muito importante perceber como ele cita o teatro. E não é qualquer teatro, porque ele cita são os de vaudeville, né, que é teatro de revista, teatro cabaré, é aquela coisa que é uma coisa atrás da outra, tudo misturado, né? Entra uma pessoa, canta, entra outra, fala uma coisa, entra outra, e que já é a montagem. E ele cita muito os vaudeville. E eu não conhecia ninguém que tivesse trabalhado esse livro e